Bom, vamos falar aqui sobre Igor Coronado. Eu vou pedir para você deixar o seu like, né? Que a informação vem lá do Bola VIP, né? Uma informação que o Vasco estaria interessado no Igor Coronado. Confesso para vocês que eu não entrei em contato com ninguém para apurar essa questão do Coronado, até porque ele ainda tem contrato com o Corinthians, apesar de estar quase saindo, apesar de estar com o pezinho para fora. O Igor Coronado é um jogador tecnicamente interessante, né? A gente vai observar os números dele aqui, só para a gente dar aquela passada, né? Para a gente observar, ó, o jogador de 32 anos de idade, é um meia, tem ali dupla nacionalidade, né? Olha os clubes no qual ele jogou, são clubes majoritariamente na Europa. Então, observando ali, ele teve na Suíça, depois na Inglaterra, depois ele teve na Itália, depois ele teve no mundo árabe, depois, né, do futebol italiano, e depois do Al Ittihad foi para o Corinthians, né, onde tem um contrato vinculado. Mas vamos falar um negócio para vocês. A situação envolvendo essa contratação é muito contraditória, porque é um jogador com um salário considerado alto e o Vasco com certeza não deve contratá-lo assim com tanta facilidade, a não ser que ele perca o contrato e queira uma oportunidade de mercado, né? Enfim, o Corinthians atravessa uma draga financeiramente falando, né, por conta da VaideBet, né, o patrocinador master, tem envolvimento de político, tá uma bagunça danada lá no Corinthians, meu irmão, por conta desse patrocinador master, né, da VaideBet. Está tendo investigação, está tendo muita coisa, né? Eu acho que deu problema e a situação pode ficar benéfica aos jogadores que vão sair nesse mercado. Vasco pode explorar algum jogador ali do Corinthians, quem sabe, né? A gente não sabe. Espero que tenha ali um aproveitamento, porque existem bons jogadores ali atrelados ao clube, enfraquecido nesse momento por conta do escândalo da VaideBet, né? Ele está rescindindo com o Corinthians, ele vai ficar sem clube, mas não adianta nada você contratar um jogador com salário estratosférico, entendeu? Você não tem o custo do clube, mas você tem um salário de 1 milhão e alguma coisa no elenco, não vale a pena. Ainda mais com o Igor Coronado, que era opção no banco de reservas do técnico Ramon Dias e também do técnico Dorival Júnior, e a gente observa, né, que o jogador já com 32 anos de idade. Enfim, vamos observando, né? E vamos ver o cenário se é propício ou não. Bom, a galera sempre fala sobre ele, né? Então, cara, eu vou falar um negócio para vocês. Eu só não bato martelo em relação a ele, né? Porque é um jogador que está dentro do mercado, né? O Vasco já se interessou por ele, tá? O Vasco já se interessou pelo Brian Rodrigues, já buscou informações, não nessa janela, mas já sabia da pedida do América do México. O jogador quer jogar na Europa, tá? Essa é uma informação que o próprio jogador passou. Lá no meu canal eu trouxe esse vídeo, né? Falando sobre isso. Né? O Brian Rodrigues dando uma entrevista lá, falando, né? Sobre o seu futuro, falando sobre todos esses movimentos, né? Vamos ver se realmente Brian Rodrigues. Cara, eu vou falar o natural aqui para vocês. Eu vou falar aqui a real situação. Eu acho que o Brian Rodrigues não vem para o Vasco. Ah, mas não. Eu acho que o Brian Rodrigues ele não vem para o Vasco, tá? Essa é a minha opinião sobre o jogador. Eu acho que ele não vem para o Vasco. O Brian Rodrigues não tenho, eu não tenho esse sentido. E por que eu estou falando isso? Porque o Brian Rodrigues é um jogador hoje valorizado, valorizado, tá? É um jogador que, sim, poderia ser transferido para o Vasco em uma certa ocasião, não foi, né? Em momentos que ele poderia ter, o Vasco poderia ter sido mais frontal ali a negociação, tentado investir o que investiu no Garré e no Lloyd juntos, né? Se tivesse essa oportunidade, investimos no Lloyd e no Garré juntos. Beleza, não, pera aí então. A gente vai trazer o Brian Rodrigues. Mas não, a gente vai trazer o Brian Rodrigues. É um jogador muito mais inteiro. É um jogador muito mais inteiro, né? A gente vai vou tentar trazer aqui um trecho, né,
de uma entrevista que ele concedeu. Brian Rodrigues, que é um jogador acionado no mercado, muito procurado por conta de quê? Por conta da danada da sua performance na seleção uruguaia. Vamos ver se eu consigo trazer esse pedaço aqui do Brian Rodrigues para a gente falar sobre ele aqui um pouquinho. Vamos lá, vamos tentar aqui. Bueno, nada, muy feliz, como siempre digo, regresar a Los Ángeles, donde fue mi casa. Creo que siempre me hace bien y bueno, de esta vez con otro club y bueno, buscaremos la victoria, obviamente, y clasificar al Mundial que todo el mundo quiere. Brian, ¿el equipo cómo está mentalmente luego de que no se dio el tetracampeonato, pero el fútbol le da una oportunidad de poder clasificar al Mundial de Clubes? Bueno, obviamente que el domingo la tristeza fue mayor, creo que todos nos sentimos así. Íbamos a hacer algo muy histórico que era coronarnos tetracampeones, pero bueno, no se dio. Creo que la revancha la tenemos ahora, bueno, sábado. Obviamente mañana con clasificar al Mundial, que también tiene el mismo peso que era el tetracampeonato, así que nada, buscaremos eso. Y precisamente con un club que tú conoces muy bien, como el AFC. Así es, creo que es un gran club, creo que viene haciendo las cosas muy bien en MLS y bueno, se ha demostrado también en Conca Champions y bueno, trataremos de dar la victoria a la afición. Hay un premio muy grande, para el equipo que pasa económicamente hablando, se habla mucho de eso. ¿Ustedes como jugadores hablan de eso? ¿Tienen como meta? Pues económicamente no, creo que de eso no se habla en el vestuario, creo que simplemente clasificar, que es lo que buscamos y va a ser muy grande para nosotros, como institución y como club. Tal vez no es el momento, pero han surgido versiones de que no estás a gusto, que quieres salir del equipo. Tal vez es un buen momento para que aclares ese tema. No tengo nada que aclarar, creo que son rumores, creo que a los grandes jugadores siempre buscan grandes equipos o siempre propuestas, creo que el trabajo que hagan en América va a resaltar, obviamente, es un gran club, me mira todo el mundo y bueno, estoy expuesto a esas cosas y estoy acostumbrado, así que nada, mi cabeza está acá, quiero trabajar, quiero clasificar al Mundial de Clubes y veremos después. Brian, ¿qué se hizo después de la derrota y perder ese tetracampeonato? Bueno, como dije anteriormente, tristeza, creo que no había mucho que hablar, era algo que quería la afición, algo que queríamos nosotros y bueno, no se dio, nos enfrentamos a un gran equipo también, hay que resaltarlo y bueno, simplemente pasar página y enfocarnos en mañana. ¿Y ahorita tu primer pensamiento al pisar nuevamente? Bom, o Brian, ele está falando aqui que foi um momento da carreira dele ali, aquele momento ali que ele está falando, naquela classificação que o América perdeu, né? No Mundial de Clubes, ficou de fora. Foi antes do jogo. E ele fala sobre o interesse, que tem clubes interessados, mas que o América está com a cabeça no América e tal. E uma outra oportunidade, o próprio Brian Rodrigues, ele fala do interesse do Inter Miami e fala do interesse de clubes do leste europeu que preferem jogar na Espanha, né? Ele fala que prefere jogar na Espanha, enfim. Então, cara, eu vou ser sincero para você. A perspectiva de mercado que o Vasco tem para essa janela não é um mercado de investidores, compradores da SAF que vão chegar aqui e fazer um aporte e o aporte vai salvar a janela. Não, é tipo o clube associativo mesmo, entendeu? Vamos ir com cautela e devagar tentar ser mais assertivo possível. Então, acho que o Brian Rodrigues, na minha opinião, tá? Na minha leitura, carta fora do baralho nesse momento do Vasco na janela de transferência. Não só do amistoso, outra confirmação. Com a eliminação do Botafogo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o jogo para o dia 12 também está confirmado, valendo pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai acontecer em Brasília, no estádio Mané Garrincha, né? A gente estava acompanhando aqui esse jogo e agora confirmado, né? Inclusive, falando dessa partida, isso traz uma lição, né? Essa partida Botafogo-Palmeiras traz uma lição. Você não pode jogar diante de um clube brasileiro, né, de uma forma covarde. Você tem que jogar para propor o jogo. Se a gente for analisar todos os jogos que o Botafogo ganhou do Palmeiras, o Botafogo foi protagonista. Achei um erro aí do técnico ter escalado 3 volantes. Bom, mas o Vasco não tem nada a ver com isso. Agora, pelo menos, já tem a confirmação
que o jogo entre Vasco e Botafogo será no estádio Mané Garrincha no dia 12. Né? Esse jogo tinha risco de ser adiado caso o Botafogo tivesse uma sequência no Mundial. Bom, passar dessas duas informações, essas duas confirmações, vamos tratar aqui do assunto reunião nos bastidores entre Admar Lopes e Fernando Diniz. O técnico Fernando Diniz, obviamente, ele demonstra uma satisfação com o elenco que ele tem hoje nas mãos. O Diniz vê um potencial muito grande, né, nos jogadores que ele tem para poder trabalhar, pelo menos ali de 11 a 17 jogadores, o Diniz conta muito, mas, obviamente, que o pedido por reforços é iminente. Né? E o Admar Lopes já chegou com essa missão. E a informação é o seguinte: houve uma reunião entre Admar Lopes, Fernando Diniz, Felipe Loureiro e os scouts do Vasco e os auxiliares do treinador. Nesta reunião foi apresentada uma lista por Admar com mais de 50 nomes de jogadores mapeados pelo executivo Cruz Maltino. A relação contém jogadores de várias posições com diversas características e idades. Alguns nomes agradaram a comissão técnica e outros eram conhecidos pelo treinador e serão avaliados. E outros nomes já foram descartados. Então, nesse momento que está acontecendo, aquela famosa peneira, né? Aquela famosa avaliação. O Diniz, obviamente, com muito critério, com muito detalhe, vem escolhendo os jogadores a dedo. Inclusive, trouxemos, né, vários nomes durante a semana, jogadores que o Vasco já vem negociando, jogadores que o Vasco vem sondando, interesse, negociação. Thiago Mendes, Matias Sepúlveda, né, o Sepúlveda, o chileno. O Vasco mantém o interesse ainda no Brian Rodrigues e outros nomes que estão ali no radar Cruz Maltino. E essas movimentações que já estão em curso acabam sendo considerado devido ao leque de opções apresentadas, que podem se encaixar no melhor elenco que o Diniz quer no Vasco nesse momento. A próxima semana, essa semana que vai iniciar, é decisiva para novos reforços e o Vasco tem como prioridade um atacante de lado e um primeiro volante. Né? Basicamente, são essas prioridades do Vasco, mas está tudo sendo calculado, avaliado, organizado. E assim, o Diniz, de olho ao lado do Admar, traz uma confiança. O Diniz, pelo pouco tempo que ele tem de trabalho, e agora, tendo o tempo da parada da data FIFA e do Super Mundial, ele está com crédito. Tem crédito com o torcedor para poder pedir reforços, para poder ajudar nas contratações e montar o melhor time para o elenco Copa do Brasil, Sul-Americana e o Brasileirão. Vamos aguardar. A gente tende a trazer boas notícias. E aí, entra um assunto muito importante que a galera está perguntando aqui para a gente em relação a isso desde ontem, quando surgiu a informação de que o Igor Coronado ficou livre no mercado, rescindiu um contrato com o Corinthians. O Corinthians vem devendo milhões para o Igor Coronado. É um jogador que prometeu muito e não entregou tanto, né? Não superou as expectativas do torcedor corintiano. E agora o Coronado está livre. Ao que tudo indica, ele pode voltar para o futebol árabe, o que empaca nesse momento, né? Principalmente o interesse de Vasco, Santos e outros clubes, é o alto salário. Hoje, pagar 2 milhões para o Igor Coronado é algo inviável. Né? O Corinthians basicamente rasgou dinheiro nessa situação. Então, um dinheiro que não se tem. Essa é a realidade. Sai devendo o jogador. Né? Acabou que chegaram ali num acordo e houve a rescisão contratual com um jogador de 33 anos. Né? E é um jogador que perdeu espaço no Corinthians, não teve ali tantas oportunidades, nem com o Ramon, nem muito menos agora com o Dorival Júnior, ainda com o Antônio Oliveira. Então, acho mais por conta do salário, algo inviável. É um jogador de 33 anos, é um risco. Né? Por mais que você tenha um jogador que tem um refino técnico, uma qualidade técnica como o Igor Coronado, mas você trazer num momento como esse,
se tornaria uma aposta que você gastar muito e não ter um retorno muito grande. Você estaria contratando um jogador de nome. Certo? Falando do Vasco, um sábado em que o técnico Fernando Diniz vai observando a garotada do Sub-20, vai observando a garotada do Sub-17 e a gente vai esperando aí o técnico Fernando Diniz, que chegou a prometer nas entrevistas coletivas: olha, gente, eu não conheço o elenco ainda direito. Vou aproveitar essa parada para a Copa do Mundo para conhecer os novos jogadores e conhecer também quem se destaca no Sub-17, quem se destaca no Sub-20, até para ter um aproveitamento. E se tem um lado bom para o Vasco da Gama, é esse aí. O lado ruim, lógico, é a parte financeira e também o fato de não estar numa competição tão importante como a Copa do Mundo de Clubes. Aliás, o investidor citado como mais avançado está, a princípio, inclinado a concluir o processo de compra da SAF do Vasco. O nome ainda não foi revelado, mas está nas fases de diligência e há a expectativa por parte da diretoria de uma proposta vinculante. O Vasco, no momento, tem diversos interessados com NDAs assinadas, que é o primeiro passo num processo dessa natureza no mercado de fusões e aquisições. A quantidade exata de NDAs não foi informada à reportagem. O grego Evangelos Marinakis e o italiano Andrea Radrizzani estão, ou em algum momento estiveram entre esses interessados, como o G revelou anteriormente, por exemplo.